Pela terceira vez, a Inglaterra de Thomas Tuchel enfrenta uma seleção que está no G20 do ranking da FIFA e pela terceira vez sai sem a vitória. Primeiro perdeu para Senegal, depois empatou com o Uruguai e agora a derrota em Wembley foi para a seleção japonesa, que mais uma vez jogou muito bem, é muito perigosa, é muito organizada essa seleção do Japão. Você se deve lembrar muito bem, né? Venceu o Brasil em outubro e pode muito bem voltar a cruzar o nosso caminho no primeiro mata-mata da Copa do Mundo. Cara, essa seleção do Japão deve causar estrago em gente grande e tomara que não seja a nossa vida, viu? Mas voltando à Inglaterra, tudo bem que jogou desfalcada, jogou sem vários dos principais jogadores, não teve Harry Kane, não teve Bukayo Saka, não teve Declan Rice, Jude Bellingham, John Stones e outros que devem ser titulares na Copa do Mundo caso estejam bem fisicamente. Ainda assim, o time titular da Inglaterra que foi a campo contra o Japão deveria ter jogado melhor, tá? Só começou a criar chances de gol de fato, com exceção de um chute no travessão do bom Elliot Anderson no primeiro tempo, já no fim da partida. Até o finzinho, os últimos 10, 15 minutos, poucos sustos para essa boa e organizada seleção do Japão. O experimento Phil Foden de falso 9 não deu certo na ausência de Harry Kane, que também não jogou contra o Uruguai, e Solanke e Calvert-Lewin também não corresponderam, então o torcedor inglês precisa torcer muito para que Harry Kane chegue com boas condições físicas na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Outro que está devendo, além do Phil Foden, viu? É o Cole Palmer. Não foi bem, ainda perdeu a bola do belo gol marcado por Mitoma, que roubou a bola antes do meio-campo e finalizou em um belíssimo contra-ataque da seleção do Japão. Os ingleses estão no grupo L, com Croácia, Gana e Panamá. Será que a Inglaterra vai decepcionar mais uma vez? Lembre-se que esse time foi 100% nas eliminatórias da Europa. Mas a gente sabe muito bem como é que são as eliminatórias da Europa, né? A Itália conseguiu de novo. Já são 12 anos sem jogar uma Copa do Mundo e serão pelo menos 16 anos sem jogar uma Copa. Nós estamos falando do último jogo da Azura, foi no Brasil, em Copas do Mundo. Aquele jogo que o Suárez mordeu o Chiellini. De lá pra cá, 3 eliminações em playoffs de eliminatória europeia. Primeiro a Suécia, depois a Macedônia do Norte e hoje a Bósnia. Um jogo que a Itália sai na frente e parecia que estaria controlado. Do nada, a expulsão do Bastoni joga tudo fora. E a verdade é que a Itália já merecia ter caído no tempo normal. Se não fosse o Donnarumma, a Itália já teria caído no tempo normal, que salvou em alguns lances, mas nos pênaltis não deu. A Itália não vai jogar de novo a Copa do Mundo. Uma tetracampeã mundial que não consegue sequer voltar ao maior palco do futebol de seleções. É simplesmente vergonhoso, é simplesmente inacreditável. A situação é a seguinte: para a seleção francesa ser campeã do mundo na Copa do Mundo, vai precisar acabar com uma maldição. É isso mesmo, porque a seleção espanhola ficou no empate em 0-0 com o Egito, em um jogo no qual o técnico da Espanha fez muitas substituições, basicamente jogou o primeiro tempo com os reservas. Depois desse resultado, a Espanha fez menos pontos do que a seleção francesa nessa data FIFA e, portanto, perdeu a liderança do ranking da FIFA. Agora, a número 1 do mundo, e que vai para a Copa do Mundo nessa condição, é a seleção francesa. Mas atenção, sempre que tivemos Copa do Mundo e a seleção número 1 do mundo foi para a Copa, ela não conseguiu ficar com o título. Por isso, a seleção francesa vai ter que acabar com essa maldição. E tem outra maldição que também vai com a França, porque nunca o atual bola de ouro conseguiu ganhar a Copa do Mundo. E o atual bola de ouro é o Dembélé, vai nessa condição também para a Copa do Mundo. Portanto, 2 maldições que a França terá que quebrar para conquistar aí a Copa do Mundo de 2026. A primeira delas foi por causa da Espanha, por causa desse empate no último amistoso, antes da lista oficial da seleção espanhola para a Copa do Mundo. Apocalipse, derrota histórica, noite deprimente. Estas foram algumas das palavras da imprensa italiana para definir
o vexame da seleção italiana, que não conseguiu a classificação diante da Bósnia e está fora de um Mundial pela terceira vez consecutiva. A seleção italiana até saiu bem na partida, com 15 minutos, Moisenken abriu o placar, a Itália se segurava no jogo, mas aos 40 minutos ainda do primeiro tempo, Bastoni foi expulso e aí foi aquele drama. Aos 80 minutos, já no fim do segundo tempo, a Bósnia empata a partida, a gente vai para a prorrogação, depois para as penalidades e aí a Itália não consegue a classificação. Dos 3 primeiros pênaltis que bateu, perdeu 2, com o Pio Esposito, que abriu inclusive a cobrança, depois Tonali converteu, Cristante perdeu e como a Bósnia foi convertendo todos os seus pênaltis, a Itália ficou de fora. É um vexame histórico, a Itália agora completa desde a Copa de 2014, né, que não participa, 2014 faz inclusive uma participação bem ruim, mas ao menos estava lá. Desde então, não conseguiu a classificação. É a primeira vez, inclusive, que um campeão mundial, que uma seleção que tem um título ao menos de Copa do Mundo, fica de fora em 3 participações, em 3 edições consecutivas. E quando a gente estiver chegando em 2030, a Itália poderá ficar, no mínimo, porque não está garantida na próxima Copa, 16 anos fora de um Mundial. Vexame.